Então eu quero dizer, Deus, Ele é pai, não é padrasto. Deus pode ditar normas, regras e princípios. Deus pode trazer a sentença de juízo em nome de Jesus. Amém? É assim. E a gente sendo avô, a gente age como se fosse pai. Para quem tem um relacionamento assim, direto com o neto, né? Porque agora eu estou ajudando minha filha a criar e cuidar dos netos. O Zé Antônio também está com a filha dele, também com o neto, né? Ajuda também. E às vezes a gente vê assim, aquelas atitudes, mas a gente pode agir como pai, porque o avô é como se fosse o pai de todos. Tem essa vantagem. Avô não é pai, mas age como pai, tem autonomia. Falo isso porque de vez em quando a gente passa um dobrado lá na minha casa, por causa dos netos, já estão 2 garotos, molecada, né? Um de 11, um de 10. E às vezes a gente precisa até chamar a atenção. Eles reclamam com a mãe, às vezes pode até reclamar com o pai. Mas hoje eu falei para eles, olha só, o avô manda na tua mãe e manda em vocês também. Aqui vocês vão ter que aprender. Às vezes eu tenho que fazer assim. Aqui vocês vão ter que aprender. Vai ter disciplina. Vou chamar atenção e não adianta reclamar com mamãe nem papai. Tem que ser assim. Então, se nós, sendo pai, sabemos chamar atenção e punir nossos filhos, muito mais o nosso Pai que está no céu, que haverá de nos chamar a atenção. Então aqui, esse livro desse profeta, Deus chama a atenção dos seus filhos, de Judá e de Jerusalém, que já estava dividido o reino, já estava dividido um rei de Judá e um rei de Jerusalém. E aí, nesse caso aqui, um rei de Judá e um rei de Israel. Desculpa, Jerusalém ficava dentro das terras de Judá. E o rei de Israel, os reis de Israel, eram sempre reis que só misericórdia de Deus. Os reis de Israel não eram convertidos, não. Os reis de Judá tinham um pouco mais de temor de Deus por causa da linhagem de Davi, de Salomão. E aí veio na linhagem a maioria dos reis de Judá. Eles sabiam que estavam, quando extrapolava, Deus puxava a orelha, eles se dobravam e falavam: Senhor, perdoa, me ajuda. Os de Israel não, eram tudo esquisito. E aí ele chama atenção. E aqui no versículo 14, ele vai falar sobre algo para aquele povo lá naquela época. Mas eu vejo assim que Deus já estava mostrando para Sofonias como será no fim dos tempos. No grande dia do Senhor, no toque da trombeta. Porque nesse tempo, quem não estiver orando, jejuando, eu acho que vai se perder. Olha o que Deus falou. Versículo 14, capítulo 1 do livro do profeta Sofonias, diz assim: o grande dia do Senhor está perto. Então veja só, ele diz: o grande dia do Senhor está perto, sim, está perto, e se apressa. Amarga é a voz do dia do Senhor, clamará ali o poderoso. Aquele dia será um dia de indignação,
dia de tribulação e de angústia, de alvoroço, de assolação, dia de trevas e de escuridão, dia de nuvens e de densas trevas, dia de trombeta e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. E angustiarei os homens que andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o seu sangue se derramará como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, toda essa terra será consumida, porque certamente fará de todos os moradores da terra uma destruição total e apressada. Olha, se a gente pudesse ouvir uma voz do céu, lendo apenas esses 5 versículos para a gente se dobrava, se ajoelhava, chorava, pedia perdão, falava: Senhor, me poupe, tenha misericórdia. É ou não é? Mas você pensa que eles fizeram isso? Fizeram não. Por causa dessas coisas, eles foram pagar o preço dos 70 anos de cativeiro, porque não quiseram ouvir a repreensão do Senhor, porque não se descuidaram de que Deus, sendo um Deus de justiça, faria justiça para todos. Eu sempre falo, né? A chuva cai para justo, cai para o injusto. Ah, mas tem que cair só para o injusto? Não, cai para o injusto, cai para o justo. Infelizmente, quando vem um dia desse ruim na face da terra, vai recair sobre todos. O mundo está passando esse momento. Alguns dizem que é um momento de uma repreensão divina, aonde a única coisa mais simples e mais humilde que existe aí para você ficar livre desse vírus é uma coisa simples como a água. Água e sabão, coisa simples, né? Para você ficar livre do vírus, limpo, não se ficar contaminado ou sujo com o vírus. Então Deus ensina umas coisas assim, simples. Mas ainda assim, esse dia que Sofonias está lendo aqui, está citando aqui, que aparentemente foi um dia difícil para o povo de Israel, de Judá, de Jerusalém, mas esse está relatando sobre os nossos dias atuais. O que o Senhor Jesus relatou no livro de Mateus, capítulo 24, o que o apóstolo Paulo citou nas suas cartas, o que João citou lá na sua escrita das revelações do Apocalipse. E ainda assim muitas pessoas acham que vão conseguir se safar ou se livrar. Muitas pessoas acham que porque tem muito dinheiro vai se safar. Não vai não, ó. Morreu tantos pobres como morreu ricos. A doença que veio sobre a humanidade desde o ano passado, ela não teve dó, não teve pena de ninguém. Morreu quem tinha condição e quem não tinha.
E é o que diz aqui: nem a sua prata, nem o seu ouro os poderá livrar no dia da indignação do Senhor. Tudo isso que nós estamos passando, ou que tem acontecido na face da terra, é um dia assim, em que a gente pode sempre e devemos fazer uma reflexão. E por mais que a gente se pergunte e diga e fale: Senhor, por que isso? Como isso está acontecendo na minha casa, na minha cidade ou no meu país? Não é assim? Como isso está acontecendo? Por que isso está acontecendo desse jeito? É a indignação de Deus. De certa forma, Deus está mostrando a sua indignação. Porque se nós falamos abertamente, nós declaramos que somos uma nação basicamente cristã, porque eu acredito que nós somos 2/3 da nação, somos cristãos, isso englobando o catolicismo com o protestantismo, não é? Porque eles também, de certa forma, são cristãos, com a doutrina deles, mas a gente não pode dizer que eles não são cristãos. Então, basicamente, nós temos uma doutrina cristã, uma nação que poderia declarar que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, mas ninguém honra a Deus. Muitos poucos estão honrando a Deus, muitos poucos estão buscando verdadeiramente a esse Deus, muitos poucos estão colocando a sua vida nas mãos de Deus, muitos poucos estão confessando a sua fé genuína, verdadeira em Deus, em Jesus Cristo. Muitos poucos estão colocando a sua confiança em Jesus Cristo. Muitos poucos estão acreditando que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo possa livrar, não é verdade? Muitos poucos colocam a sua confiança em Deus, e às vezes tem mais confiança na ciência, na tecnologia e nos conceitos que o mundo tem apresentado, do que na palavra de Deus e na fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se espera, e é a prova das coisas que não se vê. Eu não preciso ver para crer, eu preciso crer para ver. A lei de Deus é diferente, eu não tenho que ver para crer. Eu só acredito vendo. Essa é a teoria de Tomé, que foi chamado de incrédulo, porque bem-aventurados que não viram, mas creram. Foi o que Jesus falou para Tomé. Mas muitos estão baseados na sua religiosidade do eu quero ver para crer. Eu preciso ver para poder crer. Não é assim que funciona a fé. Não é assim que funciona a submissão a Deus. A submissão a esse Deus, porque haverá o grande dia do Senhor, que ele já começa dizendo: o grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto e se apressa muito. Está falando para nós no tempo de agora. O bom da Bíblia é que ela nos fala, isso aí aconteceu há uns 500 e poucos anos antes de Jesus. O bom da Bíblia é que, por mais que essa palavra aqui tenha aproximadamente mais de 2.500 anos, falou para aquele povo naquele tempo,
também está falando para nós agora. Lembra que eu falo sobre os 7 selos do Apocalipse? E eu falo sobre as 7 trombetas do Apocalipse? E eu falo sobre as 7 taças da ira de Deus que será derramada sobre a terra? E eu confirmo a minha teoria teológica, ainda que possa ser diferente de muitas outras teologias, mas eu também posso defender a minha teologia, porque eu também sou formado e sou um teólogo. Então eu posso expor que quando eles falam claramente dos 7 selos, eu posso afirmar que os selos estão sendo abertos. Porque os selos diz respeito a um testamento do Novo Testamento que foi feito no sangue de Jesus, e os selos que seriam abertos, só o Cordeiro tinha autoridade para abrir, quebrar os selos. Os selos falariam para nós, a igreja, os gentios. Mas aqui está falando de trombeta, pastor. Eu sei disso. Porque quem entende de trombeta são os judeus, a nação judaica. Assim como os selos são para nós, a igreja, as trombetas vão tocar. O alarido, o soar das trombetas também vão ser tocadas. E quando tocar as trombetas, nós, porque os selos já foram abertos, deslacrados, até chegar o 7º selo, os selos vão sendo abertos e as trombetas na sequência vão também sendo soada, tocada para os judeus. Então nós, os cristãos, temos que estar atentos para ouvir. E os judeus têm que estar atentos também para ouvir. O quê? O toque das trombetas. Ele diz: aqui nesse texto diz que será tocada as trombetas. O dia de trombeta, versículo 16, e de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Não importa qual é o país mais poderoso do mundo, quais são as cidades mais fortificadas, porque o dia que for tocado as trombetas de Deus, os judeus no mundo inteiro vão entender. Assim como os selos serão abertos para nós e nós vamos entender, e já temos entendido que os selos estão sendo abertos. A gente está vendo aí calamidade, pestilência, fome, mortes. Os cavaleiros do Apocalipse estão soltos. Não parece não, mas os cavaleiros do Apocalipse estão soltos na face da terra, cada um fazendo do seu jeito, conforme foi mandado fazer. Fome num lugar, peste no outro, pestilência no outro, morte, bastante morte. Os cavalos estão soltos. Da morte, da fome, da perturbação, eles estão soltos. Assim como o cavalo do anticristo, que eu digo, muitos dizem que aquele cavalo branco, o primeiro cavalo branco, aparentemente seja o Senhor Jesus no princípio, quando ele traz as boas novas para o arrebatamento da igreja. Mas eu não acredito muito, porque diz saindo como que para vencer.
Quem sai para vencer não é o Senhor Jesus, porque Jesus já venceu. Quem sai para vencer, para tentar vencer, é o falso profeta, é o anticristo, é Satanás que vai tentar vencer, vai ficar na tentativa. E ele sai com os cavaleiros junto, aprontando todas. Sofonias teve essa revelação e foi assim, depois se vocês lerem aqui, até o capítulo 3 vem só pancadaria, puxão de orelha, repreensão, que Deus sendo pai, ele pode repreender seus filhos sim. Por isso que às vezes nós somos repreendidos, temos que aprender a ouvir e aceitar. Eu digo que um governo mundial, como é que eles vão aceitar o governo de Jesus Cristo nessa terra, depois que o anticristo, o falso profeta e Satanás fizeram toda essa confusão? Querendo ou não querendo, quando Jesus vier, vai estabelecer o reino. Um reino sacerdotal que eles chamam do milênio. Mas um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. Para nós parece 1000 anos, para Deus parece um dia. Então pode ser que essa prisão seja uma prisão temporária de Satanás e se estabelece o reino do Messias na terra, o reino de Deus. Mas depois abre-se a jaula de Satanás de novo e a Bíblia diz que ele arregimenta um grande exército que vai marchar contra Israel. Como pode isso? Porque Satanás vai ser solto para exatamente fazer isso, para saber quem é que aceitou o reino ou não aceitou o reino. Uma coisa é você estar debaixo de um reino e de um governo. Outra coisa é você aceitar esse reino e esse governo. Como muitos não vão aceitar o reino e o governo de Jesus Cristo nessa terra, vai se rebelar, porque eles vão mostrar quem eles são. E quando eles mostram quem eles são de verdade, eles vão escolher Satanás e vão ser mortos com o assopro do fôlego de Deus. E quando eles são mortos, destruídos com o assopro de Deus, na batalha do Armagedon, agora sim vem o juízo e Satanás é lançado no fogo eterno. E junto com Satanás, o anticristo, o falso profeta, e junto com eles todos aqueles que escolheram, preferiram seguir a besta e a adorar o anticristo e a servir a Satanás. Olha, não é tão difícil de entender a Bíblia, né? Então só não temos que servir a Satanás, nem adorar as coisas de Satanás, nem fazer a vontade de Satanás. Não fazendo nada disso, nós vamos continuar servindo a Deus, fazendo a vontade de Deus, e vamos chegar no dia da bênção do Senhor. Somente no final do capítulo 3 do livro de Sofonias, que lá a partir do versículo 14, que vem assim, a promessa de Deus para os fiéis. Então sempre vai haver pessoas fiéis, pessoas adoradoras, no meio de uma grande tribulação, no meio de grande confusão. E diz assim: canta alegremente, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te e exulta de todo o coração, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou os teus juízos, ou seja, tirou você do julgamento, afastou você do juízo, exterminou o teu inimigo. O Senhor, o Rei de Israel, está no meio de ti. Tu não verás mais mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se enfraqueçam as suas mãos,
O Senhor teu Deus, o poderoso, está no meio de ti, ele salvará, ele se deleitará em ti com alegria, calar-se-á por seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. E aí, para fechar aqui no versículo 20, ele diz: naquele tempo vos farei voltar, naquele tempo vos recolherei. Está falando do arrebatamento, da grande ressurreição e do grande arrebatamento. Certamente farei de vós um nome. Ele vai nos dar um novo nome, diz lá no Apocalipse. E um louvor entre todos os povos da terra. Nós seremos aquela grande multidão diante do altar do Senhor. Quando fizer voltar os vossos cativos diante dos vossos olhos, diz o Senhor. O castigo veio de 70 anos. Mas quando acabou o castigo, o povo veio cantando. Sabe como é que o povo saiu de lá, das outras nações? Saiu num desfile cantando. O Senhor é o nosso Deus. Ele é o Deus de Israel. Ele nos poupou nesses 70 anos, nos fez multiplicar. E Ele vai nos levar para a nossa nação de volta. E eles foram voltando para Jerusalém, foram voltando para as terras, foram ocupando de novo as terras que eram deles. Foram tomadas deles por 70 anos, mas ninguém tocou nas terras. Ninguém invadiu e disse: agora é minha. Eles foram tirados da terra, mas eles iam receber de volta aquela terra prometida e abençoada. A partir disso, nunca mais Israel adorou outros deuses de outras nações. Depois daquele grande castigo dos 70 anos de cativeiro, Israel aprendeu, Jerusalém aprendeu a quem deveria adorar, a quem deveria servir. Está faltando isso em nosso tempo, está faltando isso em nossa terra, que os crentes, que se dizem evangélicos principalmente, que os protestantes possam protestar de fato por uma conclusão da palavra de Deus na vida de todos dessa terra. Nós temos que proclamar essa palavra, anunciar essa palavra e dizer e anunciar que o nosso Deus está voltando e que o dia da angústia, o dia da tribulação vai chegar. Ainda não, nós vivemos numa pequena tribulação, mas chegará o dia da grande tribulação, e nesse grande dia da tribulação, nós não queremos estar aqui em nome de Jesus. Nós queremos ser tirado, queremos ser levado num grande arrebatamento, aonde vamos ser poupados do grande dia do juízo de Deus sobre essa terra. Para isso, precisamos acreditar nisso. Amém? Deus possa abençoar a vida de vocês que está conosco aqui, assistindo. Que Deus possa mover nossos corações, de forma que o dia do soar das trombetas possa estar bem longe da gente. Porque quando os selos se abrirem, nós vamos entender que o selo se abriu. Nós vamos compreender que foi aberto os selos do Apocalipse. Então, quando as trombetas tocarem, nós vamos estar já com o Senhor. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus.